E aí, gente, tudo bem? Tudo show? Clebson aqui com vocês, estou aqui com a minha irmã Ana Patrícia. Olá. Vamos falar aqui com vocês e para vocês sobre a importância de aprender inglês, né? Os motivos pelos quais as pessoas aprendem e também não aprendem, o que é que há, né? Por trás dessa habilidade que é falar, né, um idioma estrangeiro, tá bom? A gente preparou aqui alguns tópicos, né? Pra gente ter um guia aqui pra gente. A primeira pergunta... gente, lembrando, tá? O intuito aqui não é ser perfeito, que isso é uma coisa que impede também as pessoas de falarem inglês, tá? Querem ser perfeitas, falar com sotaque perfeito, vocabulário perfeito. E aí acabam que não falam nada. Eu já vi isso acontecer, tá bom? Então, para que você entenda, tá? A gente vai falar em português, falar em inglês, tentar traduzir, porque tem que lembrar, né, o que falou, para ajudar vocês aqui, tá? Esse é um vídeo de motivação para vocês, tá bom? Would you like to introduce yourself? For those In who, English? yeah, of Okay. course, for those who don't know you yet. Okay. I am Patricia. I'm 19 years old. Good. I am his sister, and I am a student. Okay. And I know English for 4 years. 4 years. How many Yes. years? That I've been studying Yeah. now 60 because I made the course. 60? 60 years. 6. 60 years. Yeah. Okay. And I made the course for 4 years, but Okay. I didn't stop learning, Yeah, practice, that's because good. we forget if you don't A lot. practice. Pessoal, eu pedi pra ela se apresentar no começo do vídeo, né? Ela foi se apresentando. Meu nome é Ana Patrícia. Estou tentando lembrar agora o que ela falou pra poder traduzir, né? Meu nome é Ana Patrícia, 19? É. 19 anos, sou estudante, estudo inglês Estudei por anos e continuo estudando, porque se não estudar a gente esquece, né? Foi mais ou menos o que você falou, né? Lembrando, gente, porque não dá para traduzir palavra por palavra, que eu tenho que lembrar o que ela falou. Ela foi falando em inglês, né? Now I'm going to introduce myself. No, just kidding. Everybody knows me. First question, we have some questions Just here. one thing. Okay, go on. A gente não pode traduzir também literalmente, porque tem várias expressões, várias gírias, então a gente não Boa. consegue trazer Palavra por palavra, isso. né? E também lá a gente pergunta, eu falei meia idade, né? A gente pergunta how old are you? A gente não tá perguntando quantos anos você tem. Fala de novo, how old are you? How old are you? Tu vê a pronúncia é melhor que a minha, hein, gente? Legal, né? A gente não pergunta quantos anos a pessoa tem. A gente pergunta quão velho ela é. Por isso que a gente responde com I am, não com I have. Esse how faz parte dos compostos how, que é how old, how are, how many, how much, how fast, how long, quanto tempo, qual a velocidade, quão velho, né? Esse existe muito no inglês. Would you like to add something else? Não, second question. Viu, gente? Isso é muito importante que ela falou, tá? Esse negócio de traduzir palavra por palavra nem sempre dá certo. Você tem que tentar, às vezes tem palavras que tem a tradução literal, mas você tem que ter o contexto, o que o texto, né? O contexto quer dizer. Que às vezes você não dá para traduzir a palavra literalmente, tem que traduzir a ideia, né? Qual é a primeira pergunta que nós temos aí, Ana Patrícia? Por que é importante aprender inglês? Em inglês seria Why it's so important learning English? Why is it important to learn English? Então, in your opinion, why is it important to learn English, to know English, to be able? Yeah. Ok. Vai falando assim em trechos, eu vou traduzindo. Tentando, né, gente? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. It's live. Ao vivo e a cores, que é um bordão meu, hein? I think it's important because learning English open doors. Eu acho que é importante porque aprender inglês abre portas. And you can have acesso, não sei. Access. Access to the world. Você consegue ter acesso ao mundo. And open your mind. It's good for your health. Abre a sua mente e é bom para a sua saúde. And also for your business and your job life. E também para o seu negócio, se você mexe com alguma coisa, né? Comércio, exportação e importação. E também para a sua Job life. A sua vida no seu emprego. Por quê? Good one. Why? For example, in order to be promoted, sometimes you have to be able to speak English. É um diferencial, né? Would you like to translate that for them? To be promoted, promovido. Sometimes it depends on your job, okay? For example, in a hotel, in order to be promoted, it's easier if you know English. Por exemplo,
se você trabalha num hotel, é mais fácil você ser promovido se você souber inglês. Isso. E é muito verdade, gente. Dentro de um hotel, de uma agência de viagem, uma empresa de tecnologia da informação, né? TI. Inclusive, eu vi um colega meu lá do hotel, o nome dele é Wagner, né? Ele perdia muitas oportunidades, Ana Patrícia, porque ele não sabia falar inglês. E eu sempre ficava naquilo. E ele era um cara simples, geralmente o pessoal de TI quer ser, né? E ele é da TI. Gente, TI. TI é essencial. TI é essencial, inglês, é essencial. Ele perdeu uma vez a oportunidade. Ele chegou assim pra mim triste, sabe? Triste. Aí eu já sei, velho. Aí, tu viu o salário? Eu perguntei. Não vi. Então nem veja. Porque se você ver, vai ficar mais deprimido ainda, né? Então vejam, uma coisa tá ligada com a outra. Besides, I like to say the cultural part. O lado cultural da coisa também é muito importante. You are able to understand the news, to watch movies, to understand songs. Translate this. Por outro lado, você também é capaz de acessar coisas culturais fora do Brasil, né? Que é um país que fala português. Entender músicas, entender notícias, entender coisas em inglês mesmo, naturalmente, como se fosse português. E, gente, falar inglês não tem esse mistério não, esse glamour, sabe? Agora, você precisa de algumas coisas. A gente já escreveu aqui, né? Pronto, a segunda pergunta. O que é preciso para aprender inglês? What do you need in order to learn English? What do you need for doing this? You need really you need realize that it's an important thing to be in your life. Você tem que querer, você tem que entender que é importante. Fala de novo. Eu esqueci o que ela falou. It's a thing important to be on your life, to have in your life. É importante ter isso na sua vida. E eu vou falar em português. Ok. Realmente é preciso força de vontade, querer entender que You é need preciso. willpower. You need to. This is needed. You need this. Mesmo que seja um diferencial no mercado, é algo que a gente percebe que não é mais um diferencial, é algo necessário e preciso mesmo. Agora ela falou difícil para traduzir, viu, gente? Mas seria: even though many people in the market, in their jobs, in the companies, much more people nowadays speak English, and that ends up being not a differential. Tem um nomezinho para diferencial. Something that makes you stand out from the crowd. Eu tirei isso da música do Michael Jackson. Se destacar da multidão. Even so, mesmo assim, it is still important. Ainda é importante. O que é que temos aí mais? Terceira? Pode ser. Em quanto tempo eu consigo falar com estrangeiros? Eu gosto de falar essa questão de estrangeiros, tá, gente? Porque tem gente que pensa que a gente tá fingindo aqui. Aí tem gente do meu ciclo, vamos dizer assim, até da família, que não acredita que ela fala inglês, não acredita que eu falo inglês. Se for a nossa sobrinha que tem 10 anos, 11 years old, 11 anos, não acredita. Mas eu sou sempre sarcástico, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo da lei da gravidade. Então, se eu pular de um prédio, aí porque eu não acredito que a lei da gravidade funciona, então não vai funcionar pra mim, porque eu não acredito. Não é assim, gente. Então não tem glamour, tá? Vocês vejam que o nosso sotaque vai melhorando na medida que a gente vai falando com estrangeiros. E outra, se eu falar com o sotaque de brasileiro, todo estrangeiro vai entender. Eu tenho que falar clearly. I need to speak clearly. The accent, I can improve later, speaking with them. How long does it take to learn English to speak with foreigners? Quanto tempo eu consigo aprender inglês para falar com estrangeiros? Não existe um tempo, né? Eu ia falar que depende. E não existe um tempo Não mesmo. existe um tempo. It depends on your mind. E sua autoconfiança também. And your, how can I say autoconfiança? Eu sei que Your confidence. Yeah, confiança. The method. The first thing I like to say is the mindset, the mentality. First thing. What about you? Primeira coisa que eu gosto de dizer, gente, que faz com que a pessoa fale inglês é a mentalidade. Se a pessoa não tiver uma mentalidade, ela pode estar até com um método bom e pode estar se dedicando, mas a mentalidade dela não permite. Vou te dar um exemplo.
Eu já vi isso acontecer algumas vezes, tá, gente? Como eu falei pra vocês, já trabalhei em 3 hotéis aqui em Fortaleza. Então, todos os dias tinha estrangeiros. Inclusive a Ana Patrícia não fala somente o inglês, né? Ela fala português, tem gente que esquece, né? Primeira língua. Fala inglês, fala espanhol e eu sempre erro, falo, e sabe Libras, língua brasileira de sinais. Olha aí, ó. Eu não consigo traduzir, eu não sei, eu não tenho essa habilidade. Mas isso gera uma semente na gente. Entendeu? Porque eu fico naquela. Eu estudo um outro idioma ou estudo Libras? Ó, tá dizendo uma coisa. Não é uma inveja, é uma vontade de crescer se inspirando no outro. Não é vontade de Isso. ser o outro, é vontade de pegar Se inspirar. aquela áurea e se inspirar pra Não você é- mesmo melhorar. Isso não é entendeu? pra se gabar, não, gente. A gente. Ó, é muito difícil. Outro dia, gravando com a Melina, ela disse: você tem, pra melhorar, você tem que falar. Eu disse: mas falar com quem? No espelho, pessoal. Né? Às vezes é difícil encontrar uma pessoa que estude e que fale, uma pessoa que fale e que goste de falar, mas às vezes você tem que ir atrás, você tem que falar com você mesmo. Era assim que eu fazia no curso. Não durante a aula, né? Durante a aula tinha um professor, os alunos, mas em casa, naquela situação que ninguém estava estudando, minhas irmãs todas mais novas, no trabalho o pessoal fazia era deboche. Então eu tinha que ter a mentalidade, olha a mentalidade mais uma vez, tinha que ter a mentalidade de que eu fui chamado de antipatriota. Porque falando inglês, às vezes quando chegava, já era na beira-mar, né? Isso era numa sorveteria. E chegava estrangeiros, aí me chamavam pra ajudar. Clécio, vem cá que eu não tô ajudando. É. Voltando pro assunto, meu braço já tá cansando, gente. E já tá puxando pra última pergunta, ó. Qual o melhor método de estudo para aprender de verdade o inglês? Ó, uma boa pergunta, que também todo mundo tem isso em mente, né? Tem um método que a gente aprende melhor, que a gente aprende mais rápido. Gente, pra mim, quando a gente tá aprendendo um idioma, a gente tem que enfiar ele na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eu tô aqui conversando com ele, mas eu tô pensando, como é que seria essa frase em inglês? Então, eu acho que é muito importante a gente escutar músicas em inglês, a gente assistir coisas em inglês, com as legendas. Que foi justamente o que eu falei, né? Não se preocupem, gente. Ó, quantas vezes eu perguntei pra ela, como é que diz isso? Como é que diz isso? Como é que seria isso? Normal, vai surgindo essa dúvida. Agora, o que é que acontece? Você já chega num nível que você tem recurso. É engraçado, porque às vezes no hotel, tava aqui conversando com alguém, aí uns colegas, nossa, você fala bem, né? Ele nem sabe que eu fiquei com dúvida, mas eu tirei a dúvida em inglês. O cara falou assim, alguma coisa, o que é que significa isso? Sim. Aí ele explicou, agora eu entendi. Isso acontece até em português, não é, meu amor? E outra coisa, ser fluente não é você saber tudo do inglês, não é saber tudo da gramática, não é isso. Concordo. É você conseguir keep a conversation with another person. Manter uma conversa com uma outra pessoa. Ser entendido e conseguir entender da maneira mais clara possível, não se perder, entendeu? Uhum. Então não é você ser o detetor de todo o conhecimento de inglês para poder ser fluente, não é isso. Isso é pura verdade, gente. Tinha um amigo meu, professor, onde eu estava numa escola, ele dizia assim, Clebson, I could feel an anger. Anger? Airport parking. Anger. O hangar. Eu esqueci como falar em inglês agora. I could feel it. Encher ele with the things that I don't know in English. O que é que ele queria dizer? Eu consigo encher o hangar, né? O estacionamento lá no aeroporto de aviões, que é grande, só das coisas que eu não sei em inglês. E ele estava fazendo, gente, um exercício de humildade. Olha, como eu falava para vocês antes, né? Eu via pessoas que estavam estudando em escolas boas, caríssimas, escolas que duram 4 anos. Vários exemplos. No último hotel que eu trabalhei, tinha duas colegas, né? Cada uma estudava em escolas diferentes, mas elas não conseguiram desenvolver, sendo que uma delas havia estudado antes, na vida dela, né? Antes. Aí assim, se eu chegasse para ela, Ana Patrícia, falasse assim... Good afternoon. Good morning, how are you? Ela sabia entender, ela conseguia entender, ela conseguia até responder. Mas se fosse um nativo, já gerava o nervosismo e o bloqueio. Por conta de ser um nativo, né? Mas porque ela acha que se ela falar talvez com aquele sotaque ou com aquela velocidade, ele não vai entender, ele vai entender. Gente, tem diferença de inteligência para sabedoria. Em 2006, quando eu trabalhava no outro hotel, todo hóspede que chegava perguntava assim, do you speak English? Se você for se basear no livro, que você aprende no livro, a resposta é positiva. Yes, I do. É positiva ou negativa. Yes, I do, como a Ana Patrícia falou, quer dizer, sim, eu falo. Mas esse sim, eu falo tudo. Ou muito, eu sou fluente. No, I don't, eu não falo nada. Não existe nenhum nem outro se você está estudando. Mas
Se você perguntar para um estrangeiro que está aprendendo português, ei, você sabe falar português? Ele vai dizer, fala um pouquinho. Eu saber um pouco, eu sei um pouco. Eu falo, mas falo devagar. Isso também existe no inglês. Você pode dizer a little bit, que era o que eu dizia. Por que eu fazia isso? Isso é sabedoria, não é inteligência. Inteligência é o que eu aprendi no curso. Sabedoria é o que eu fazia com o que eu aprendi no curso. Por que eu dizia isso? Por exemplo, pergunta para mim se eu falo inglês. Do you speak English? A little bit. O que aconteceu? Ela perguntou, você fala inglês? Eu falo um pouquinho. Ou a little, podia ser um pouco, né? Aí, eu dando essa resposta, automaticamente, na cabeça dela, ela vai falar mais devagar. Vai falar de uma maneira mais articulada, porque ela vai escolher as palavras mais fáceis, porque ela perguntou se eu falava inglês, e eu disse que falava um pouquinho. Enquanto eu vi gente que se gabava, yes, I do. I am a fluent person. E pronto, ia nesse sentido. Quando o interlocutor, né, o hóspede, começava a falar, aí não dava pra pessoa. E eu via isso acontecer. Aí a pessoa às vezes pedia ajuda, às vezes não. Eu intervia e ajudava o cliente, o hóspede, né? Eu dizia pra essa pessoa, não faz isso. Traz a pessoa pro teu nível. Você não fala do jeito que você acha que fala. E mesmo que você falasse, por que não pedir pra pessoa reduzir? Não fica melhor pra você entender? Aí veja o que aconteceu. Quer falar alguma coisa? Sim, eu acho que a gente tem que ter humildade em tudo Bastante. que a gente faz. Be humble, be humble. Be humble. A gente não pode se gabar das coisas que a gente sabe, mesmo que a gente tenha consciência. Fala aí, eu sempre erro, né? Faz aí em sinais alguma coisa e vai traduzindo, né? Vai falando, o pessoal ver. Eu acho que Olha a como é gente bonito, precisa ter humildade, não sei o sinal de humildade. Tranquilo, faz parte. Mas nós precisamos entender que nós somos capazes de fazer as coisas. Aliás, fica uma dica aí, tá, gente? Aprender Libras, tá? Uma vez no hotel, Ana Patrícia. Inclusão. Olha aí como é bonito. Uma vez lá no hotel teve hóspedes surdos, né? E nenhum de nós, mesmo o nosso chefe falava até mandarim. Ele não conseguiu ajudar, eu não consegui ajudar, Dayana não conseguiu ajudar, Luiz não conseguiu ajudar. Tinha uma única pessoa que sabia Libras. Hoje está trabalhando em navio cruzeiro. Então, vejam, gente, que o conhecimento nunca é demais, né? Num desses hotéis que eu trabalhei, eu tinha duas colegas recepcionistas lá e I was a bellboy. Bellboy is the guy who takes the luggage. Bellboy é o cara que leva as bagagens, sabe? O mensageiro. Todo mundo sabe, né? Nem é esperado que o mensageiro fale inglês, na maioria dos casos. Até porque é um cargo baixo. É um cargo mais baixo. Só que se você fala, lembra que a Ana Patrícia falou? Já passa a ser um diferencial para você. Porque você pode crescer, gente, mesmo dentro do seu cargo, tá? Mas o que acontece? Olha a mentalidade que eu falo para vocês, né? Mentalidade, gente. Essas minhas amigas, elas estudaram numa escola que dura 4 anos. Eu não falo o nome da escola porque eu sei que não é a escola o problema. Eu conheço gente que estudou lá e que fala até melhor do que eu. E eu estudei numa escola que dura 12 meses, era o slogan da escola. Não era nem um ano, era 12 meses. Né? Na cabeça delas, se eu estudei 4 anos e o Clepson estudou 1 ano, eu sou melhor que logo ele. Eu falo mais. Onde está o erro? Não tem humildade, né? Isso, o erro está justamente aí. Eu sei mais, eu sou melhor que ele, eu falo melhor que ele. Pra quê? Nós não estávamos concorrendo a nada, absolutamente nada. Entendeu? Dito isso, a mentalidade... Não é? Olha só, gente, onde eu vou chegar. Eu estava na ânsia, com vontade de usar o que eu tinha aprendido no curso. Por isso que eu queria muito entrar em hotel, porque eu sabia que ia ter estrangeiros, né? E todos os hóspedes eu procurei ter contato, errar, praticar, ser corrigido por eles, pedir uma alternativa. Por exemplo, eu queria saber, não, como é que você fala lá com sua mãe? Você não fala, how are you? Você não fala assim, né? How are you? Você não fala. Você vai mandar o quê? Um WhatsApp? Hey bro, hey man, hey. Uma curiosidade aqui, o WhatsApp é o WhatsApp porque nos Estados Unidos a gente pergunta what's up, que é como está, what's up. Só assim, aí criou o WhatsApp. É o nosso e aí. Entendeu, WhatsApp. gente? E aí, tudo bem? E aí, como é que tá? Como é que você tá? Entendeu, gente? Aí, vejam. Essas minhas duas amigas vendo isso, elas começaram a fazer deboche de mim. Eu sempre falo que o nosso chefe, ele não falava inglês, ele tinha muita dificuldade. Aí tá uma série de coisas envolvidas, preconceito, falta de humildade, o modo como elas pensavam, né? E aí o que é que acontece? Eu já estava acreditando nelas.
Mas contudo eu tinha uma coisa comigo. Eu pensei assim, ó. Não, eu vou dar um tempo aqui e vou analisar. Se o inglês dela for melhor, eu vou atrás delas e pergunto. E peço informação, peço uma ajuda, um livro, deixa eu tirar a xerox. Inclusive, uma delas eu tirei cópia, né, do livro e do CD na época, do material de italiano. Que uma delas estava estudando nessa mesma escola, né? Que eu não falo não. E aí, gente, uma vez eu tava conversando com um holandês. Ei, menino! É ao vivo, hein, gente? Eu tava conversando com um holandês e aí uma delas fez de novo esse deboche, né? Dizendo que eu tava enrolando a língua pra fingir que tava falando inglês. Eu sou ser humano. Eu sinto as emoções. Eu fico com raiva. Fiquei chateado. E eu tava I was almost believing in them. I thought to myself, yeah, maybe I'm not for this. I'm not for this. I need to study more. They studied many years more than me. They know more. But as I told you before, guys, I'm gonna ask their help. Ok? O que é que eu disse mesmo em inglês? Eu pedi a ajuda delas. Se for verdade, o do inglês delas é melhor, eu não vou ficar com raiva. Vou pedir a ajuda delas, pedir indicação, pedir livro e tal, né? Aí, uma vez, conversando com esse holandês, esse hóspede, eu sem querer falei pra ele. Porque acho que ele percebeu assim na minha, né? Aí perguntou o que estava acontecendo. E eu sem querer falei, gente. Mas eu falei assim pra desabafar, sabe? Eu falei pra ele, sabe o que ele disse? Você quer que eu vá lá dizer pra elas que você tá falando comigo em inglês com holandês, tá? Deu vontade de eu dizer? Deu. Vamos aproveitar. Deu vontade. Mas eu pensei bem rápido. Aí fiz essa análise que eu falei pra vocês, né? Mas também pensei assim, ó. Mas se o contrário for verdade... If it is the other way around, tá legal, né? Uhum. Se for o contrário, elas vão ter que me ouvir, entendeu? Qual é o contrário? Se elas não estiverem nesse nível que elas acham que estão, elas vão ter que ouvir, porque eu acho que elas não deveriam fazer isso com ninguém. Aí o que aconteceu? One beautiful day, there was only one of them. Tenta traduzir para eles. One day, um dia, there was just one of them, tinha só uma delas, a woman, mulher. And a hotel guest called from the room to the front desk. E hóspede lá do hotel ligou do quarto para a recepção. And she answered the phone. E ela respondeu a telefonema. Yeah, but she couldn't understand at all. Mas ela não entendeu nada. Even speaking English. E nem falou inglês. Even though she could speak English. Ela nem conseguiu falar inglês. I want you to understand this, guys. I want you to understand this. Eu quero que vocês entendam isso. This woman. Ela, essa mulher. She can speak English. Ela não pode falar inglês. She can. Ela pode. She speaks English. Ela fala inglês. But in which level? Nível baixo. Em qual nível? Nível baixo. Because nobody told me she speaks English. Nobody. Ninguém me disse que ela falava inglês. I saw her speaking English. Eu vi ela falando inglês. I heard her speaking English. Explaining about the hotel. Explicando sobre o hotel. Even chatting. Even talking things about life. Random conversation. Falando coisas aleatórias. But at the phone, mas no telefone, which is harder, o que é mais difícil, she couldn't understand at all. Ela não conseguiu entender nada. There was only another how can I say this? There was only another person. Tinha outra pessoa. Only one. Só uma. Who could speak English. Que podia falar inglês. Besides herself. Atrás dela. Além dela mesma. Besides. Which was me. Que era ele. She asked my help. She asked for my help. Ela pediu minha ajuda. I confess you guys. Eu confesso a vocês. That I answered the phone. Que eu atendi o telefone. I was afraid to answer the phone. Eu estava com medo de atender o telefone. So I asked her, is it English? Então eu perguntei, é inglês? She answered, yes. Ela falou sim. Okay, I'm gonna try to understand. Tá certo, eu vou tentar entender. Because even you couldn't understand. Porque até você não conseguiu entender. You who speak English. Você que fala inglês. I am not better than you. Eu não sou melhor que você. And I answered the phone like shaking. E eu atendi o telefone me tremendo. When I answered the phone, quando eu atendi o telefone, the guest,
Hóspede, He didn't ask if I could speak English. ele não perguntou se eu podia falar inglês. He just spoke Ele só falou. and fast. E rápido. I answered the phone. Eu atendi o telefone. He said, Ele falou: could you send someone to my room, please? Because I threw up in the sink to clean it. Você pode enviar alguém aqui pro meu quarto porque eu Threw up. Threw up. Que é isso? It's a phrasal verb. Ah, não acredito. Yeah. Porque eu vomitei aqui no quarto. Send someone to clean it, Manda alguém pra limpar, please. por favor. And I answered back, yes, sir, right now. Sim, senhor, agora. And he said, thank you. E ele falou: obrigado. And I said, you're welcome. De nada. Vocês estão vendo aí, gente? Nesse momento, não precisa traduzir, a Ana Patrícia traduziu aqui brilhantemente. Nesse momento, eu ligo para a governança e começo a pedir a ajuda que o hóspede precisava. Ele threw up, ou up. A Ana Patrícia tem a pronúncia up, eu tenho a pronúncia up. Throw up é um phrasal verb, é vomitar. Threw tá no passado, vomitei. Talvez por isso e por toda a velocidade ela não tinha entendido, talvez, não sei. Aí eu ligo para a governança e essa minha amiga fica desconfiada. Aí eu ligo, oi, tudo bom? Aqui é o Clebson. O hóspede do apartamento tal tá perguntando se pode mandar alguém lá, porque ele vomitou na pia para limpar. Ela começou a acreditar mais. Entendeu? E aí eu chamo ela. Lembra que eu falei da situação lá do hóspede da Holanda? Uhum. Se o inglês delas for melhor, eu tenho a humildade de pedir ajuda. Se o meu for melhor, eu também vou ter a humildade de falar com elas para que elas não façam isso com ninguém. E aí aconteceu, né, gente? Aí eu digo, chamo ela aqui. Eu quase ia falando o nome dela agora. Ai, meu Deus. E também, esse negócio de throw up é uma palavra junto, porque throw é jogar e up é levantar. Então, junta e vira outra palavra. Por isso que ela deve ter se confundido. E também é difícil porque começa com TH, hein? Sim. Né? Throw. É, muito difícil. Aí o que acontece? Eu chamo ela pra conversar e digo assim, olha o que foi que aconteceu aqui. What just happened? O que foi que aconteceu? You didn't understand anything at all? Você não entendeu nada? And she was kind of, I don't know what you're talking about. Ela tava tipo, eu não sei do que você tá falando. And I was imagining what I was going to say to her. E eu tava imaginando o que eu ia falar pra ela. And I told her, you are letting me confused. I am confused. Você está me deixando confuso. And she said, why? E ela falou, por quê? Pretend like she, I don't know what's happening. Fazendo a egípcia. Fazendo de conta, né, que não tava, doida. Que não tava entendendo nada. And I asked her, why didn't you understand this? E eu falei pra ela, perguntei pra ela, por que você não entendeu isso, o telefonema? I know that you speak English. Eu sei que você fala inglês. And speak very well. E fala muito bem. Do you remember? Você se lembra? One day I was talking to a guest. Um dia eu tava conversando com um hóspede. And you and the other girl. Você e a outra menina. You were saying that I was pretending to speak English. Você falou que eu tava fingindo falar inglês. Oh, Clebson, I'm sorry. I was just kidding. Ai, Clebson, desculpa, eu tava só brincando. And I said, no. Don't ask. Don't be sorry. Não se desculpe. I was not offended. Eu não fiquei ofendido. Did you know that guest Você sabe que aquele hóspede wanted to come to you and tell you too that I was talking to him in English? Queria vir aqui falar com você que tava conversando com ele em inglês. I didn't let him do this. Eu não deixei ele fazer isso. But now you know Mas agora você sabe that my English que o meu inglês is much better than yours. é melhor que o seu. Much better. Muito melhor que Not o seu. only better, much better. Why? Por quê? Because if the person is in front of you, Se a pessoa está na sua frente, he can do mimic gestures. ele pode fazer gestos. For example, if the person says, pen, I need a pen, and the other person doesn't know what a pen is, he can do like this. Pen. Sim. Maybe he is gonna understand writing or pencil or pen, right? O que é que eu disse? Se a pessoa falar a palavra pen ou que precisa de uma pen, P-E-N, Caneta. né? E a pessoa não entende o que é uma pen, não sabe o que é uma caneta, ele pode fazer uns gestos. Ó, dá pra entender que é alguma coisa pra escrever, não dá?
Foi o que eu disse pra ela. I told her this. I told her this. Eu falei pra ela. And I said, E eu falei, why? Because on the phone is much, much more difficult. porque no telefone é muito, muito mais difícil. But don't worry. Mas não se preocupe. I'm not gonna tell anyone about this. Eu não vou falar pra ninguém disso. As long as... Essa é boa, hein? Ah, meu Deus. A não ser... Contanto que, a não ser... You treat people well. que você trata as pessoas bem. Now you know that the janitor, Agora você sabe que... the cleaner person, the clean person, a pessoa que limpa, can speak English if he or she wants to. que ela pode falar inglês se ela quiser. The janitor, you know as well, Você sabe também, our boss doesn't speak English. nosso chefe não fala inglês. Are you gonna treat him like you treat me? Você vai tratar ele igual você me trata? I believe you are not. Eu acredito que não. From this day on, Depois desse dia, the women, as mulheres, the women, they passed to treat me very, very well. elas passaram a me tratar muito, muito bem. And I also, in that same day, I told her, E eu também, no mesmo dia, falei pra ela, what you saw me doing in English, o que você me viu fazendo em inglês, I'm gonna do in Spanish, eu vou fazer em espanhol. because I was learning Spanish. Porque ele estava aprendendo. And I asked her, are you going to do the same in Spanish? Eu vou fazer o mesmo em espanhol. Or because of the Spanish? Are you gonna treat me the way you treat me before? Now that I'm gonna learn speak in Spanish? Falei rápido agora, né? Falou, já me perdi. Em espanhol, você vai me tratar da mesma maneira que me Isso. tratou em inglês? Porque você vai me tratar do mesmo modo, vai dizer que eu estava fingindo, Falar em espanhol. vai dizer que eu estou fingindo falar em espanhol, do mesmo jeito que você disse, ou vocês estavam dizendo, né, que eu estava fingindo falar inglês. Não, Clebson. E é assim, gente, eu tô dizendo isso pra quê? Não é mágoa, tá? Lembre-se, uma delas, depois disso que ficou esclarecido, eu pedi emprestado material de italiano para poder estudar em casa. Italiano. E com relação ao espanhol, que eu aprendi através de leituras, nenhuma delas foi com esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude comigo, entendeu? Porque eu dei um tapa com a mão na luva. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu quero que vocês entendam isso. A gente falou em inglês, em português, ela traduziu, eu traduzi. Achei legal esse negócio de traduzir, de ser traduzido. Acho que eu nunca fui traduzido assim antes. Eu achei legal, mas é uma profissão, né? Aliás, em Libras é assim, ó, intérprete. Olha aí, ó, intérprete. É uma profissão, né? Mas a gente fazer isso só por brincadeira é muito legal. E mostra para as pessoas que é possível. Aí eu acho que ainda tem gente que não acredita. Mas é aquela coisa, the law of gravity, gente. The law of gravity, remember, the law of gravity, a lei da gravidade. Ela não tá nem aí se você acredita ou se não acredita. Se você pular, Ela existe, né? Ela existe e não importa. Eu não acredito. Oh, Clebson, I don't believe. Não importa, entendeu? Do jeito que eu tô falando aqui, a nossa sobrinha consegue falar com a gente. Eu já falei pra ela que ela consegue falar com qualquer estrangeiro até. Você acha? Claro que eu acho. Eu não acho, né? By the way. Eu não acho. I know that. I believe in this. Okay? So, would you like to hold the phone for me, please? Tô dizendo a ela, segura o telefone It's pra mim. past half an hour. It's good to talk. We don't see the time Yes. time passing by. Que gospel que boa, viu? Essa daí. Foi uma conversa boa, né? Então, gente, eu tenho um curso aqui que eu sou afiliado. O curso não é meu, tá, gente? É um curso que eu indico aqui, é um curso de inglês online. Clebson, dá para aprender inglês online? Good question. A Ana Patrícia quiser traduzir. Whenever people ask me this, Quando as pessoas me perguntam isso, Oi, Clebson, is it possible to learn at home ei, Clebson, é possível aprender em casa? through an online course? Por um curso online? I always say, Eu sempre falo. I bought a French course, online French course, Eu comprei um curso de francês online. which is harder. O que é mais difícil ainda. And I studied at home by myself. Eu estudei sozinho em casa. And in 3, 4, 5 months, E em 3 ou 4 meses,
I was able to talk to the French people. Eu estava habilitada para conversar com as pessoas em Ah, francês. talk a lot? No, the necessary. Ah, falar muito, igual fluente? Não, só o necessário. But I know I can. I know it's possible. Eu sei que eu consigo, eu sei que é possível. Então é possível sim você aprender inglês através de um curso online. O que você tem que ter, primeiro, mentalidade. Segundo, o método. A opinião que eu deixei aqui pra vocês. A Ana Patrícia já falou muitas coisas aqui. Eu acho que antes do método vem a vontade. A vontade, que a vontade tá ligada com a mentalidade, tá, gente? A vontade tá dentro da sua mente, seu coração. Que já tá ligado com a mentalidade. É antes de tudo. Você, inclusive, tem gente, there are people who live in the US. Ah, tem pessoas que moram nos Estados Unidos. They can't speak English. Eles não conseguem falar inglês. They live lá for 4 years. Eles moram lá Or por 4 40 years. 40. 40 anos. The other day I was live No outro dia eu tava ao vivo aqui at YouTube. no YouTube. And there was a guy from New Jersey. E tinha um homem lá de Nova Jersey. He lives there for. He's been living there, right? Yes. It's like this. He's been living there for 40 years. Ele morava lá por 40 anos. He's still there. E ele ainda tá lá. I asked, how is your English? His name is Gerson. How is your English, Gerson? Como é o seu inglês, Jersey? Clebson, my English is very bad. Clebson, meu inglês é muito ruim. I work with machines. Eu trabalho com máquinas. The machines doesn't talk. As máquinas não conversam. Então, gente, ó, e o cara tá lá há 40 anos e não fala inglês bem. Tem gente que eu conheci que mora há 10, há 20, há 4, há 3 e não fala inglês bem. Não pensem vocês que essa é uma coisa que vai ser a virada de chave, porque eu vou morar lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, aí sim eu vou falar inglês. Não é assim. Como tem gente que pensa que estudando aqui no Brasil também não vai ser capaz de falar com estrangeiros. Também não é assim. E também muita Tô gente... traduzindo em livros. E também muita gente fala de intercâmbio, né? Que tem que fazer o intercâmbio. Só A que, lot of people talk about interchange. I need an interchange. Tô tentando traduzir ela agora. mas quando chega lá, só se relacionam com brasileiros. But once they get there, they only talk, they only relate with Brazilians. E o propósito do interchange não é isso, é você se aproximar da cultura daquele país, das outras And pessoas. the interchange goals is not this, not to talk with Brazilians in Portuguese. It's to interact with natives. É isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. O link do curso vai estar aí na descrição, vai estar fixado aí também como primeiro comentário. Você já viu o que é que a gente é capaz de falar? Tá duvidando ainda, meu irmão? Eu não vou dizer que você pule de um prédio. Não sou louco assim, né? Mas mande esse vídeo para alguém que fala inglês. Um professor, um nativo colega seu, alguém que já morou lá e você sabe que realmente fala. Manda para ele, para ela, e pergunte para ele se a gente realmente não falou em inglês aqui. Aí você vai ter a resposta, né? De alguém que é do seu ciclo, tá bom? Sim. E outra coisa da gente terminar, não sei se vocês perceberam, não sei se é porque eu me perdi aqui um pouquinho, mas quando ele falava, esperava eu traduzir, já tá tão natural esse idioma pra mim que eu nem percebo. Entendi. Parece que às vezes eu falo inglês ou em português com uma pessoa que sabe os dois, às vezes eu converso com ela e nem percebo se for em português ou for em inglês, eu esqueço, eu só entendo. Já percebeu isso? Já sim. Já sentiu isso? Já senti. Uma vez, tem vezes que eu tava assistindo alguma coisa, aí eu pensava assim, vou assistir isso em inglês. Só que eu já estava assistindo em inglês. Fica muito natural. Ficou natural, né? Fica natural. Yesterday, I dreamt. I had a dream. I dreamt. Ele sonhou. I was talking to a woman. Eu tava conversando com uma mulher. Speaking in English. Falando inglês. Spanish. Espanhol. French. Francês. And German. E alemão. I was very impressed with myself that I could remember some things in German. Eu tava muito impressionado comigo mesmo porque eu pude lembrar de algumas coisas em alemão. I studied just a little bit. Eu só estudei um pouquinho. German. How are you? Como você está? Ok? But it's very good. It's possible. É muito bom, é possível. E aí, gente, gostaram? Diz pra nós, né? Digam pra nós o que é que vocês acharam desse vídeo. Fazia tempo que eu queria gravar com a Ana Patrícia.
porque eu sei que a Ana Patrícia fala muito bem inglês. Aliás, fala até melhor do que eu, tem um sotaque melhor. Não tem problema, gente. A questão não é essa. O sotaque, como eu falei, a gente aperfeiçoa. Eu aperfeiçoo com ela. O meu ritmo, a cadência, a fluidez, né? Para não chamar de fluência, eu aperfeiçoo quando eu estou falando com uma pessoa que fala inglês. Vejam que ela falou aqui que eu falei que ela fala espanhol. Ela demonstrou, aliás, né? Parabéns aí, ó. A única coisinha que eu sei, né? Por saber, sempre cometo esse erro, né? Por saber Libras. Muito importante, fica a dica aí também pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe, eu sou o Clebson. Tchau, gente. E ela é a Ana Patrícia, my sister, né? I'm very proud of her. Oh, thank Very proud. Bye bye. See you. See né? you.